Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós vamos nos debruçar sobre um aspecto das Escrituras que, olha, embora esteja literalmente na nossa frente, muitas vezes passa completamente despercebido, mesmo para os leitores mais dedicados. Eu estou falando da ordem dos livros. A forma como os textos da Bíblia foram organizados, a sequência deles, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é um mero acaso, sabe? Não é uma convenção editorial qualquer. Muito pelo contrário. A organização do cânone é, ela mesma, um tipo sofisticado de comentário, uma chave de interpretação silenciosa que molda de um jeito sutil, mas muito poderoso, a nossa leitura e a nossa teologia. O nosso objetivo aqui, então, vai ser exatamente este: desvendar juntos essa arquitetura oculta, explorar a lógica por trás da estrutura dos livros e entender o que isso significa na prática. É uma jornada que vai nos levar para além das palavras, para dentro da própria forma do livro. Essa pergunta, feita pelo teólogo australiano Gregory Goswell, que vai ser a nossa principal referência aqui, captura perfeitamente o sentimento que muita gente tem quando se depara com esse assunto. É uma sensação de descoberta tardia, sabe? Aquele clique de perceber que algo tão fundamental da Bíblia, a sua própria estrutura, ficou invisível por tanto tempo. E essa pergunta não é uma crítica ao leitor, de forma alguma. Ela mostra a natureza implícita e muitas vezes subestimada da organização dos livros. Goswell nos convida a pensar: por que uma característica tão presente é tão pouco discutida? A resposta, em parte, é que a gente recebe a Bíblia como um livro pronto e raramente paramos para pensar nos séculos de debate e nas decisões editoriais que deram a ela a forma que a gente conhece hoje. Por isso, essa pergunta não é só o nosso ponto de partida, ela é o motor de toda a nossa investigação. Para guiar a gente nessa exploração, nós temos aqui um roteiro bem definido. Nossa jornada vai ser dividida em 6 grandes partes. Primeiro, a gente vai começar pegando uma ferramenta conceitual que é indispensável, o conceito de paratexto. Com essa ferramenta em mãos, a gente vai analisar as 2 grandes plantas arquitetônicas do Antigo Testamento. Primeiro, a estrutura tripartite do cânon hebraico Tanakh e sua lógica teológica. Depois vamos para a estrutura quadripartite do cânon grego, a Septuaginta, com sua pegada mais narrativa. Na quarta parte, a gente vai ver na prática o que acontece quando um livro muda de lugar entre essas 2 estruturas. E por fim, nas 2 últimas sessões, vamos aplicar essa mesma lente de análise para a organização do Novo Testamento, desde a posição fundamental dos evangelhos até o papel conclusivo do Apocalipse. Cada etapa vai se conectar com a anterior e no final a gente vai ter uma visão completa e aprofundada do design por trás da Bíblia que temos em mãos. Então vamos começar com a nossa primeira sessão. Para a gente entender a arquitetura da Bíblia, a gente precisa, antes de mais nada, de um conceito que nos permita enxergar além do texto em si. E essa ferramenta é o paratexto. Ele é a chave que abre a porta para um universo de significados que não estão exatamente nas palavras dos profetas e apóstolos, mas na moldura que foi dada a essas palavras ao longo da história. É aqui que o comentário silencioso das Escrituras começa a se revelar. Mas, afinal, o que é paratexto? Bem, o termo foi criado pelo teórico literário Gerard Genette, e como Gregory Goswell o aplica à Bíblia, ele se refere a todos os elementos que cercam, apresentam e enquadram o texto principal, sem ser o texto em si. Pensa num livro moderno. A capa, o título, o nome do autor, o prefácio, o índice, as notas de rodapé, até a fonte usada, tudo isso é paratexto. No contexto da Bíblia, o paratexto inclui a ordem em que os livros aparecem, os títulos que eles receberam como Gênesis ou Evangelho segundo Mateus, as divisões em capítulos e versículos que usamos hoje e até aqueles subtítulos que algumas Bíblias colocam no meio do texto. O ponto crucial aqui é entender que nada disso fazia parte dos manuscritos originais. São acréscimos posteriores, fruto do trabalho de escribas, tradutores e comunidades de fé. E eles servem como um guia de leitura, influenciando, quer a gente perceba ou não, a forma como a gente se aproxima e interpreta o texto. E aqui está a distinção que é fundamental a gente entender. De um lado temos o texto. São as palavras inspiradas, o conteúdo que veio dos autores originais e que para as comunidades de fé tem autoridade primária, canônica. O autor é o criador do significado. Do outro lado, a gente tem o paratexto, como a ordem dos livros, que é uma criação de leitores e comunidades posteriores. Ele não tem a mesma autoridade divina ou autoral do texto. No entanto, a importância dele não pode ser subestimada de jeito nenhum. O paratexto funciona como um comentário implícito, um guia que mostra como aquelas comunidades interpretaram o texto e como elas queriam que ele fosse lido pelas gerações futuras. É uma camada de interpretação adicionada. Portanto, a tarefa de um intérprete consciente não é confundir os dois, mas sim analisar a interação dinâmica entre eles, reconhecendo como a forma, paratexto, influencia a nossa percepção no conteúdo, o texto. Essa distinção nos leva a uma questão teológica e histórica muito importante. Se o paratexto não vem dos autores originais, qual é a autoridade dele? Será que a ordem dos livros, por exemplo, poderia ser também inspirada, ou pelo menos parte da intenção original do autor?
Alguns acadêmicos, como o holandês Hendrik Korevaar, defendem exatamente isso. Eles argumentam que existia uma ordem canônica original e autoritativa para o Antigo Testamento, tentando com isso diminuir ou até eliminar essa distinção que a gente acabou de fazer. A pergunta que fica é, essa visão se sustenta quando a gente olha para as evidências que temos? E o exemplo do livro de Crônicas ilustra essa complexidade de uma forma brilhante. Na tradição registrada no Talmud babilônico, Crônicas é o último livro de todo o cânone hebraico. Kohevar e outros veem isso como uma conclusão teológica intencional, um resumo de toda a história de Israel que fecha as Escrituras. E de fato é uma leitura teologicamente muito rica. Só que quando a gente examina os manuscritos mais horéticos mais antigos e importantes, como o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado, a gente encontra Crônicas no início da terceira seção, os Ketuvim, os escritos. Nessa posição, o papel dele muda completamente. Ele passa a funcionar como uma ponte entre os profetas e os escritos, introduzindo temas de sabedoria. As duas leituras são possíveis, mas geram significados bem diferentes. A conclusão de Goswell e da maioria dos estudiosos é clara. Não há evidências de que o autor de Crônicas escreveu pensando numa posição específica no cânon. As duas posições são arranjos paratextuais posteriores. A distinção entre o texto do autor e o paratexto da comunidade continua, portanto, de pé e é essencial. O ponto crucial que fecha esta primeira sessão é este. No fim das contas, até a Bíblia mais simples que a gente tem em casa, sem nenhuma nota de rodapé ou comentário, já é, em certo sentido, uma Bíblia de estudo. A própria ordem dos livros que ela segue, os títulos, as divisões de capítulos, tudo isso já é um comentário implícito, um guia de leitura que a gente herdou de séculos de tradição. Reconhecer isso não diminui a autoridade do texto. Pelo contrário, nos torna leitores mais conscientes, mais críticos. A gente passa a entender não só o que o texto diz, mas também como ele foi organizado para ser lido. Com essa ferramenta do paratexto bem estabelecida, estamos agora prontos para analisar as grandes estruturas canônicas. Agora que a gente já tem essa ferramenta do paratexto na nossa caixa de ferramentas, vamos nesta segunda sessão examinar a primeira grande planta arquitetônica das Escrituras, a estrutura do cânon hebraico, conhecido como Tanakh. Isso aqui não é só uma lista de livros, é uma organização com uma lógica teológica profunda e coerente, que revela muito sobre como a comunidade judaica antiga lia e entendia suas próprias escrituras. Diante de nós está a estrutura tripartite do Tanakh. O próprio nome Tanakh é um acrônimo, formado pelas iniciais em hebraico das 3 seções. T de Torá, que significa lei ou instrução, N de Neviim, que são os profetas, e K de Ketuvim, os escritos. A Torá, como a gente vê, são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. A segunda seção, Neviim, é curiosamente dividida em profetas anteriores, que, para nossa surpresa, são os livros que a gente chama de históricos, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, que são os profetas clássicos. E, por fim, os Ketuvim, uma coleção mais variada, com livros poéticos como Salmos, de sabedoria como Provérbios e históricos como Esdras e Neemias. Mas qual é a lógica por trás disso? É uma lógica profundamente teológica. A Torá é o fundamento de tudo, a aliança entre Deus e o povo de Israel. É a constituição da nação. A segunda seção, os Neviim, narra a história da aplicação e, principalmente, da violação dessa aliança. E aqui tem um ponto de interpretação importantíssimo. Ao classificar Josué a Reis como profetas, a tradição judaica nos diz para não lê-los como simples crônicas históricas. Eles devem ser lidos como uma crítica profética, uma avaliação teológica da história à luz da Torá. E por fim, os Ketuvins, os escritos, oferecem um guia para a vida sob o pacto. É uma seção que, nas palavras do teólogo Brever Childs, foi sapiencializada, ou seja, organizada para fornecer sabedoria e ética para a vida cotidiana do povo de Deus. Dentro da Torá, o livro de Deuteronômio tem uma posição estratégica. Sendo o último livro da primeira seção, ele funciona como uma grande conclusão em forma de sermão de toda a instrução de Moisés. Goswell destaca que Deuteronômio não olha só para o passado recapitulando a jornada no deserto. Ele se projeta com força para o futuro, antecipando a vida na Terra Prometida. Com sua ênfase na obediência à lei como condição para a bênção, ele funciona como uma ponte canônica, uma dobradiça que conecta o fundamento da Torá com todo o resto das escrituras hebraicas, especialmente com a narrativa dos profetas anteriores que se torna, na prática, a história do sucesso ou do fracasso de Israel em seguir o que está em Deuteronômio. A gente pode ver a ação do paratexto até na organização interna das seções. Olhem só as diferentes ordens para os profetas posteriores. A ordem que virou padrão no texto massorético segue um princípio basicamente cronológico: Isaías, Jeremias, Ezequiel. No entanto, uma tradição mais antiga, preservada no Talmud, propõe uma ordem diferente: Jeremias, Ezequiel e, por fim, Isaías.
O princípio aqui não é cronológico, é temático. O próprio Talmud explica a lógica. O livro de Reis termina com a destruição de Jerusalém. Jeremias é todo sobre destruição. Ezequiel começa com destruição, mas termina com consolação. E Isaías é cheio de consolação. A lógica é colocar destruição ao lado de destruição e consolação ao lado de consolação. Essa ordem cria uma narrativa teológica poderosa que leva o leitor do fundo do poço do julgamento para o clímax da esperança. É um efeito totalmente diferente. Chegamos à última seção, os Ketuvim, que é a que mais varia de ordem entre os manuscritos. Mas o seu final, seja com Crônicas ou com Esdras Neemias, é muito significativo. Ao contrário do que a gente poderia esperar de uma história completa, o Tanakh não termina com uma nota de resolução apoteótica. O final de Crônicas, por exemplo, é o decreto do rei Ciro. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que o Senhor seu Deus seja com ele e suba. É um convite, uma permissão para voltar, mas não a descrição de uma restauração completa e gloriosa. Como Goswell enfatiza, o cânon hebraico termina de propósito numa nota de expectativa, de algo incompleto. Ele aponta para uma restauração que ainda está por vir, deixando a história em aberto e alimentando uma esperança futura. Muito bem, vamos agora avançar para uma arquitetura canônica completamente diferente. Se o Tanakh nos mostrou uma planta com uma lógica teológica, a Septuaginta, a antiga e superinfluente tradução grega das Escrituras, nos oferece uma planta organizada segundo uma lógica narrativa, histórica. E essa abordagem, como a gente vai ver, resulta numa experiência de leitura com ênfases teológicas bem distintas. Olhem só a mudança drástica na organização. A Septuaginta, que é a base da ordem do Antigo Testamento na maioria das Bíblias cristãs, abandona a estrutura de 3 partes do Tanakh e adota uma de 4 partes, organizada por gênero literário. Temos o Pentateuco, depois uma longa seção de livros históricos, depois os livros poéticos e, de forma crucial, terminando com os livros proféticos. A consequência imediata disso é que vários livros mudam de lugar. Ruth, que no cânon hebraico era lido num contexto de sabedoria, aqui entra logo depois de Juízes. Crônicas vem depois de Reis. Lamentações, que era um rolo litúrgico, aqui vira o apêndice de Jeremias. E Daniel, que era um modelo de sábio, é movido para o final, junto com os grandes profetas. A lógica por trás dessa nova organização, como bem analisado por Marvin Sweeney, que Goswell cita, é a de uma grande narrativa histórica linear. O leitor é conduzido numa jornada cronológica pela história da salvação. Começa no passado remoto com o Pentateuco, as origens. Avança para o passado recente com os livros históricos, detalhando a trajetória da nação. Daí tem uma pausa para reflexão sobre o presente, o atemporal, nos livros poéticos, que lidam com as questões universais da vida. E, finalmente, a Septuaginta projeta o leitor para o futuro, ao fechar tudo com os livros proféticos, que terminam com uma forte expectativa de que algo grandioso ainda vai acontecer. Essa estrutura, que termina com os profetas e suas promessas, parece criar uma ponte perfeita para o Novo Testamento, não é mesmo? A profecia de Malaquias sobre a vinda de Elias parece o gancho ideal para a história de João Batista e Jesus. Isso levou à acusação bem comum de que os primeiros cristãos reorganizaram de propósito o cânon judaico para servir a sua própria teologia, criando essa ponte profética artificialmente. Mas como Goswell demonstra, a história real é bem mais complexa e, sinceramente, mais fascinante. E esse slide basicamente desmonta essa ideia de uma conspiração cristã. A análise histórica de Goswell é demolidora. Primeiro, a organização geral da Septuaginta em 4 partes é pré-cristã. Segundo, mesmo nos grandes códices cristãos do século IV e V, não havia uma ordem final padrão. Alguns terminavam com os profetas, outros com os livros poéticos. Terceiro, e este é o ponto-chave, o Antigo Testamento só passou a terminar de forma consistente com Malaquias no século XVI, como um efeito colateral da Reforma Protestante. E o motivo não foi criar uma ponte teológica, mas sim uma consequência não intencional da decisão de remover os livros apócrifos. Em muitas tradições, livros como 1 e 2 Macabeus vinham depois de Malaquias. Quando os reformadores os tiraram, Malaquias, quase por acidente, virou o último livro. A ponte perfeita foi, portanto, um acidente da história editorial. Agora que a gente já entendeu as 2 grandes arquiteturas, a do Tanakh e a da Septuaginta, vamos nesta 4ª sessão fazer alguns estudos de caso. Vamos ver na prática o que acontece quando um mesmo livro é movido de um bairro canônico para outro. Isso vai mostrar de forma bem concreta como a posição de um livro, o endereço dele na Bíblia, não é um detalhe trivial, mas um fator que pode alterar radicalmente a forma como sua mensagem é interpretada. Comecemos com o livro de Ruth. No cânon hebraico, Ruth geralmente aparece logo depois do livro de Provérbios. Qual o efeito disso? O livro de Provérbios termina no capítulo 31 com o famoso poema da mulher virtuosa. Em Ruth 3:11, Boaz elogia a Ruth usando exatamente essa expressão hebraica.
Lido nesse contexto, a história de Ruth vira uma ilustração, um exemplo vivo da sabedoria ensinada em Provérbios. É uma história sobre ética pessoal. Agora, vamos mover Ruth para sua posição na Septuaginta, entre Juízes e 1 Samuel. O livro de Juízes termina com uma nota sombria de caos, repetindo a frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Logo em seguida, a gente lê a história de Ruth, que termina com a genealogia do rei Davi. De repente, a mesma história se transforma. Ela passa a ser lida como uma narrativa política, uma resposta divina ao caos de Juízes e um prelúdio para a monarquia de Davi. Duas posições, duas leituras profundas e complementares do mesmo texto. O fenômeno parecido acontece com Lamentações. No cânon hebraico, ele faz parte do Megillah, os 5 rolos lidos em festivais. Nesse contexto litúrgico, o livro se torna uma expressão atemporal e universal do sofrimento. Ele pode ser usado por qualquer geração que enfrente uma tragédia. É a voz da comunidade em dor. No cânon grego, no entanto, Lamentações é colocado logo depois de Jeremias, e a tradição passa a atribuí-lo ao próprio profeta. A leitura muda completamente. Os poemas deixam de ser anônimos e se tornam uma expressão da dor pessoal de Jeremias ao ver suas próprias profecias se cumprirem. O livro passa a funcionar como uma validação da palavra profética. Daniel talvez seja o exemplo mais forte. No Tanakh, Daniel não está entre os profetas, mas nos escritos, ao lado de outras histórias sobre a vida no exílio, como Esther. Nesse contexto, a primeira metade do livro, com as histórias da corte, ganha destaque. Daniel é lido como modelo de sábio, um exemplo de fidelidade num ambiente hostil. Mas na Septuaginta, Daniel é movido para a seção dos profetas. Imediatamente, a segunda metade do livro, com suas visões apocalípticas, passa a dominar a interpretação. Daniel não é mais só um sábio exemplar, ele é um profeta visionário, e seu livro se torna uma chave para decifrar o futuro. As duas identidades de Daniel, o sábio e o profeta, são válidas e são as diferentes posições canônicas que realçam uma ou outra. Qual é a conclusão disso tudo? O ponto central, e este é um dos argumentos de Goswell, é que não se trata de decidir qual ordem é a certa ou a original. Essa é a pergunta errada. As diferentes ordens representam tradições de interpretação antigas e valiosas. Elas não competem. Elas se complementam, funcionando como lentes diferentes para ler os textos. Juntas, elas revelam a incrível profundidade dessas obras, destacando ângulos que a gente poderia perder se ficasse preso a uma única perspectiva. Esses estudos de caso, portanto, mostraram de forma clara que a posição de um livro é um ato de interpretação com consequências reais. Tendo explorado em detalhe as arquiteturas do Antigo Testamento, vamos agora, na nossa quinta sessão, aplicar essa mesma lente de análise à estrutura do Novo Testamento. Vamos descobrir que a organização dele também não é aleatória. Pelo contrário, foi montada para criar um fluxo narrativo e teológico bem específico, que começa estabelecendo o fundamento da vida de Cristo e depois demonstra a expansão da sua mensagem. A primeira e mais importante decisão estrutural do Novo Testamento é colocar os 4 evangelhos logo no início. Isso é uma declaração teológica de peso. Tudo o que vem depois, Atos, as Epístolas, Apocalipse, deve ser lido à luz da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele é o fundamento. A ordem tradicional, Mateus, Marcos, Lucas e João, embora não seja a ordem em que foram escritos, cria um fluxo de leitura intencional. Começa com Mateus, o Evangelho do Ensino. Marcos, na leitura antiga, era visto como um resumo focado na ação. Lucas expande a narrativa e, finalmente, João serve como o clímax teológico, um mergulho profundo na identidade de Jesus. Se os evangelhos são o fundamento, o livro de Atos é, na brilhante metáfora de Goswell, a cola canônica. Ele é a peça-chave que une as duas grandes metades do Novo Testamento. Atos funciona como uma ponte narrativa. Ele pega a história exatamente onde os evangelhos pararam e a transporta para o mundo das epístolas. Ele narra como a mensagem de Jesus se espalhou, como foram fundadas as igrejas em Corinto, Éfeso, Filipos, as mesmas que receberiam as cartas de Paulo. Sem Atos, haveria um salto inexplicável da vida de Jesus na Palestina para um conjunto de cartas sobre problemas em igrejas espalhadas pelo Império Romano. Atos preenche essa lacuna e cria uma história contínua. E Atos faz mais do que só conectar a história, ele conecta as teologias. Ao colocar Atos antes das epístolas, o cânon nos apresenta um quadro de unidade entre os principais apóstolos. O clímax disso é o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde Pedro, Paulo e Tiago chegam a um acordo sobre as bases do Evangelho. Essa narrativa prepara o leitor para encontrar as epístolas de Paulo, Pedro, Tiago e João não como teologias conflitantes, mas como testemunhos complementares da mesma fé. Atos estabelece um pressuposto de harmonia antes de nos apresentar as diferentes vozes das cartas. Chegamos à nossa sessão final de análise, focando na organização das partes conclusivas do Novo Testamento. Aqui,
A gente vai observar a progressão lógica que vai da instrução nas epístolas até a grande visão da consumação de tudo no Apocalipse. A arquitetura continua nos guiando, agora em direção ao clímax de toda a revelação bíblica. A primeira grande coleção de textos depois de Atos são as cartas do apóstolo Paulo. E como elas foram organizadas? A resposta, surpreendentemente, não é cronológica. O princípio de organização foi bem mecânico, baseado em 2 critérios: audiência e tamanho. Primeiro, as cartas para igrejas, depois, as cartas para indivíduos. E dentro de cada bloco, a regra geral é da mais longa para a mais curta. Romanos é a mais longa, seguida por Coríntios e assim por diante. Essa organização, que parece só mecânica, resultou no que a gente pode chamar de uma consequência hermenêutica genial. Pelo fato de ser a carta mais longa e teologicamente mais densa de Paulo, Romanos ficou em primeiro lugar. E essa posição se revelou perfeita. Como argumenta Goswell, Romanos funciona como a grande porta de entrada para todo o pensamento paulino. É sua exposição mais sistemática do Evangelho. Ao ler Romanos primeiro, o leitor recebe uma chave de leitura, um arcabouço teológico que o prepara para entender melhor as cartas mais específicas que vêm a seguir, como Coríntios ou Gálatas. A posição de Romanos, embora determinada pelo seu tamanho, serve a um propósito teológico magistral. Em seguida, a gente se depara com o caso fascinante da Epístola aos Hebreus. A posição dela nos manuscritos antigos é bem ambígua. Às vezes, ela aparece no final da coleção de Paulo, outras vezes no início das epístolas católicas. Por quê? Porque Hebreus, de fato, tem um pé em cada canoa. Tem conexões com o universo paulino, como a menção a Timóteo, mas seu estilo literário parece mais um sermão, como Tiago. Essa posição fluida reflete sua função canônica única. Hebreus atua como uma ponte, um elo, que conecta e coordena a teologia paulina com a não paulina, mostrando a unidade entre as diferentes correntes do cristianismo primitivo. E finalmente chegamos ao último livro, o Apocalipse de João. A sua posição final, fechando não só o Novo Testamento, mas todo o cânon cristão, não é de forma alguma um acidente. É o ápice de todo o projeto arquitetônico da Bíblia. Ele serve a um propósito canônico crucial, trazendo um fechamento grandioso e definitivo para a narrativa que começou lá em Gênesis. O livro de Apocalipse cumpre múltiplas funções em sua posição final. Primeiro, ele é o clímax da narrativa do Novo Testamento, levando a história da salvação até a sua consumação. Segundo, de forma ainda mais ampla, ele forma um grande inclusio, uma espécie de sanduíche literário com o livro de Gênesis. Gênesis começa com a criação, um jardim, a entrada do pecado e da morte. Apocalipse termina com a nova criação, uma cidade-jardim, a erradicação final do pecado e da morte. Ele fecha o círculo de toda a história bíblica. E terceiro, ele recapitula os grandes temas de todo o Novo Testamento, a centralidade de Cristo, a necessidade de perseverança e o chamado à fidelidade. E assim, a gente completa a nossa jornada pela arquitetura oculta da Bíblia. Partimos da pergunta simples de Gregory Goswell, por que nunca notei isso antes? E descobrimos uma estrutura complexa, intencional e rica. Vimos como o conceito de paratexto nos deu a chave para enxergar a ordem dos livros como um comentário. Analisamos as lógicas contrastantes dos cânones hebraico e grego e testemunhamos, com exemplos concretos, como a mudança de posição de um livro pode transformar sua mensagem. Vamos, então, recapitular as principais conclusões. Primeiro, a ordem dos livros não é neutra, é um ato de interpretação. Segundo, os diferentes arranjos, como o do Tanakh e o da Septuaginta, não são rivais, mas tradições que se complementam. Terceiro, a localização de um livro, como vimos com Ruth e Daniel, tem um impacto direto na sua interpretação. Quarto, a estrutura do Novo Testamento cria um fluxo narrativo que nos guia da vida de Cristo até o fim da história. E por fim, a conclusão mais importante, reconhecer o poder do paratexto é uma ferramenta hermenêutica poderosa, que nos transforma em leitores mais atentos e mais sábios. Terminamos, portanto, com uma pergunta para reflexão. Agora que a planta baixa da Bíblia foi revelada, agora que se conhece essa arquitetura oculta, como isso pode mudar a maneira de ler, de estudar e de construir significado a partir das Escrituras? A consciência da estrutura é um convite para ir além de uma leitura fragmentada. É um convite para deixar de ser apenas um leitor passivo e se tornar um intérprete mais engajado, um participante consciente no diálogo entre texto e paratexto, capaz de apreciar não apenas a beleza de cada tijolo, mas a sabedoria contida no design do todo. Muito obrigado pela atenção.